Pai do Senhor, Pai do Senhor, meus irmãos. Como estão todos vocês? Está tudo bem? Mais uma mensagem para vocês que o Espírito Santo me deu. E eu queria fazer uma mensagem curtinha, porque fica mais fácil de todo mundo olhar, né? Todo mundo ver. Sabe? Eu queria agora a gente refletir um pouquinho realmente sobre o amor de Jesus. Não tem nada melhor, não tem nada mais doce, não tem nada mais reconfortante. Não tem nada mais que dê abraço em nossa alma do que a gente refletir sobre o amor dele. E desde o princípio Deus me deu esse texto de Gênesis 4. Ele fala da oferta de Caim e de Abel, mas no final, no versículo 6 e 7, assim, sobre como a forma como eu vejo, foi quando Deus mais manifestou o seu amor a quem tinha falhado com as expectativas de Deus, né? Eu vou ler o texto para a gente poder comentar sobre esse amor. Diz assim em Gênesis 4, de 1 a 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já é à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Eu vou até, só para a gente assim, ter um entendimento melhor da palavra, eu vou ler esse mesmo texto, rapidinho, na versão King James, que eu acho que é uma versão realmente assim, bem boa de compreensão. Veja como diz a versão King James. Eu só vou ler, nem ele todo eu vou ler, mas só um pedaço. Voltou a engravidar. Abel, por sua, assim, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por este motivo, Caim ficou muito irado, e seus semblantes assumiam uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Eu gostei dessa versão, porque ela é bem expressiva, né? O pecado espreita a tua porta. Cabe a ti e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos considerar aqui nesse texto, né? São duas situações que chamam a atenção do leitor. Primeira é que houve uma aceitação da oferta de Abel, e também a Bíblia vai dizer que o Senhor não só aceitou a Abel, mas também aceitou sua oferta. E ele também diz que o Senhor rejeitou a Caim e também rejeitou a sua oferta. Então a rejeição foi dupla, a aceitação foi dupla, né? Porque não foi só rejeitar a oferta de Caim, não. Ele rejeitou também a Caim. Então,
a primeira pergunta que se faz, né, do texto é: ora, por que o Senhor rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? O texto de 1 a 7, ele realmente ele não explica muito sobre os motivos, ele não explica os motivos porque Deus rejeitou. Bem, e eu também vou falar sucintamente sobre isso, mas não é o interesse do meu vídeo, é fazer esse aprofundamento sobre as motivações da rejeição da oferta, mas sim do ofertante. Então vamos ver. Nós sabemos assim que Deus, antes de expulsar Adão, os nossos pais do paraíso, né, que é os pais de Caim e de Abel, o Senhor vinha toda tarde, na viração da tarde, e conversava com Adão e Eva. Quer dizer, existia um interlóquio ali, um relacionamento, certo? Depois, eles foram convidados a sair, né? O Senhor, na verdade, o Senhor expulsou eles do paraíso, né? E colocou até anjos na porta para que eles não... a Bíblia diz que foi com espada inflamada, para que eles não pudessem adentrar os jardins e ter acesso à árvore da vida. Porque eles tinham perdido esse direito pelo pecado dos nossos pais, de Adão e Eva. Só que, apesar de tudo isso, né, apesar do pecado de Adão e de Eva, Deus não abandonou o seu povo. Como também hoje, ele também não abandonou a cada um de nós. Né? Ao longo da história, Deus tomou conta do seu povo. Né? Ele tanto tomou que quando ele viu que para remediar o pecado precisava de um grande sacrifício, ele mandou o Cristo, que isso é já no momento bem mais lá na frente, o projeto de Deus era realmente salvar a humanidade do seu pecado. Mas a pergunta é: por que Deus não atentou para a oferta de Caim? Bem, a gente sabe que se subsente, ou se... deixa eu ver a palavra. Se presume que pelo fato de existir esse relacionamento, que ele deveria saber qual era a oferta agradável a Deus. E no caso, se presume também que não houve, digamos assim, um interesse, uma disponibilidade no coração de Caim de fazer aquela oferta que Deus aceitaria. Então, qual foi a oferta? Bem, nós vemos aqui que Abel ofereceu de suas primícias, né? E Caim ofereceu do solo da terra, o que a terra gerou. Não é? Nós sabemos que, de acordo com Levítico 3,16, que fala assim, deixa eu ler Levítico 3,16 para vocês entenderem e contextualizar, que não é isso que eu vou me aprofundar, mas só para contextualizar. Então, diz assim, Levítico 3,16: e o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar é da oferta queimada, de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Então, nós vemos aqui que a Bíblia vai ensinar, né? A Bíblia vai ensinar ao longo de sua história que o sacrifício de um animal macho, sem mancha, de boa, digamos assim, um animal de aparência sem defeito. Era o que se oferecia a Deus, era as primícias, era o que tinha de melhor, era o que se oferecia a Deus. E aqui dentro, o sacerdote queimará sobre isto, Levítico 3:16. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar é da oferta queimada, de cheiro suave, toda gordura será do Senhor. Então, subtende-se que ele sabia que a oferta seria a primícia. Seria o que é muito enigmático essa rejeição da oferta. Mas muitos doutrinadores lá, cada um conjectura do seu jeito, mas por quê? O que é que acontece? O sacrifício perfeito era a primícia porque ele prefigurava o sacrifício de Cristo, né? Que Jesus é o Cordeiro de Deus e está lá, deixa eu ver onde é que está.
Está lá em João 1,29, né? O Cordeiro de Deus que tiraram o pecado do mundo. Seria o sacrifício perfeito e santo, né? Que seria o cordeiro que seria imolado para tirar os pecados do mundo. Porque a morte dos cordeiros, dos animais que eram sacrificados, não tinha o poder de purificar os pecados dos homens, apenas de cobrir, né? Apenas cobrir os pecados, não purificava. Quem realmente nos purificou de todo o pecado, de toda mancha, foi o sacrifício perfeito e suficiente de Jesus Cristo. Então, de qualquer forma, do ponto de vista da oferta, o sacrifício de Abel prefigurava isso, era realmente perfeito, porque prefigurava a perfeição do sacrifício de Cristo. Bem, superada que seja isso, essa observação, nós vamos agora pensar no ofertante, né? Então, se o que Deus o que Deus procurava ver era o coração do ofertante, ele não poderia receber o coração de Caim. Ele não poderia receber Caim, porque Deus sondou o coração dele. Certo? O que é que Deus procura no coração de um ofertante, de um adorador? Deus procura lealdade, humildade, sinceridade, caráter, simplicidade, integridade no caráter, coração contrito. Coração contrito. Era isso que Deus queria no coração dele. Deus não encontrou isso. O que foi que Deus encontrou lá? Ciúme, espírito de competição com o irmão, inveja, ira. Foi isso que tinha no coração de Caim. E foi isso que Deus rejeitou. Mas mesmo assim, Deus ainda disse: ora, se procederes bem, não é certo que eu te receberei? Então, apesar de Deus já antever o que é que tinha no coração dele, Deus deu a ele aquela oportunidade assim, espetacular, maravilhosa, de um momento ou seja, dele reconstruir tudo, né? Reconstruir a história dele com Deus. E ele rejeitou a oportunidade. Entendeu? Então, é isso que Deus procura. Coração íntegro, sinceridade, simplicidade. Um caráter trabalhado, um caráter limpo. Uma integridade no caráter. Um coração contrito, um coração humilde, compungido, despojado. Um coração de adorador. Uma vez eu vi um pregador na igreja falando o seguinte, que o verdadeiro adorador, ele dá tudo que tem a Deus, para receber de Deus aquilo que Deus tem para dar para ele. Ou seja, ele primeiro ele entrega tudo. É o verdadeiro adorador. Então, não existia espírito de adorador no coração de Caim. Então, não foi rejeitado à toa. E não faltou oportunidade para Caim. Então, é como aquele texto que está lá em 2 Crônicas, né? Que diz que o Senhor procura, 2 Crônicas, o Senhor procura. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Pois nisso procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Ele está procurando corações resignados, corações compungidos, que repensam os seus pecados, que repensam os seus erros. Deus não é de rejeitar de pronto, não. Ele chama para um diálogo. Foi isso que ele fez com Caim. Ele disse: se fizeres bem, eu não te aceitarei. Ou seja, ele deu um momento para ele refletir. Ele poderia ali ter parado, ter pensado e dito assim: eu realmente não foi boa a minha oferta, eu vou repensar tudo. Eu vou pensar em te agradar. Mas não. O que é que o Senhor procura no coração do homem? Não é? Nós vamos ver lá em Samuel o quê? Samuel 16 diz, 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê.
pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor só olha o que está dentro de nós. Ele não está preocupado com nossa aparência. Ele não está preocupado com pessoas inteligentes, corações perfeitos, boa aparência, inteligentes. Não. Deus quer corações compungidos, corações humildes, corações que realmente queiram adorá-lo. É isso que Deus quer. Corações obedientes. Entendeu? Deus é espírito, então Ele quer um coração que tenha sensibilidade às coisas espirituais. Sensibilidade às coisas espirituais. E Deus não abandona, mesmo quando a gente não está respondendo com, digamos assim, suficientemente ao que Ele espera de nós. Mesmo quando a gente não responde, mesmo quando a gente não atenta, Ele não nos abandona. Ele dá sempre a oportunidade para que a gente repense e volte. Tudo que Ele quer é um coração para Ele habitar. Tudo que Ele quer. Ele quer colocar a nossa vida em ordem, colocar a nossa vida em conformidade com os propósitos dEle e caminhar conosco. Então, se você, em qualquer momento, assim como eu já estive em vários momentos em que eu achei que realmente tinha desagradado a Deus, isso entristece nosso coração, deixa a gente um pouco perturbado. A gente tem que voltar atrás, tem que dar um passo para trás. E tem que chegar e dizer assim: Senhor, eu pequei contra ti. Ô Senhor, não era isso que tu querias de mim. A gente tem que ter essa conversa com Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com Ele. Se tu fizeres feito alguma coisa que realmente assim possa ter desagradado a Deus, não te afasta dele por conta disso, não. Vai para uma conversa com Ele. Conversa com Ele como se você estivesse falando com seu melhor amigo. Chame Ele para conversar. Diga: olha, Senhor, isso aqui não tá bom, tá? Eu fiz desse jeito, olha, me perdoa. Vamos começar tudo de novo. Olha, o Senhor é nosso amigo. Tudo que Deus quer é relacionar-se conosco. Ele é Pai amoroso, Ele é Pai de amor, Ele é Pai de bondade. Ele é verdadeiramente nosso amigo. Ele não nos rejeita quando a gente cai, quando a gente erra. Não. Apenas tem que estar com o coração segundo o coração de Deus. O coração pleno, o coração compungido, o coração humilde. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser sábio. Não. É um coração que está pronto para amar. É isso que Deus quer de nós. É um coração que Ele em si é uma oferta. Foi isso que faltou em Caim. Caim tirou lá algo do chão, entregou, como quem diz: pronto, cumpri com a minha obrigação, tá tudo certo. Não era isso que Deus queria. Na oferta, Deus queria adoração. Às vezes a gente oferta só com as mãos, só com os bolsos. Ou só com uma atitude exteriorizada. Não é isso que Deus quer. Deus quer o profundo do nosso coração, os sentimentos mais profundos do nosso coração. E não adianta usar de insinceridade, porque Deus prescruta os nossos corações. Ele adentra o nosso íntimo. Ele vai lá no profundo. Isso também é a melhor parte, sabia? Quantas vezes a gente quer se expressar para uma pessoa amiga, para pedir uma ajuda, um conselho, uma orientação, e às vezes a gente nem consegue expressar tudo que tem no nosso coração, porque realmente não é possível. Mas para Deus você nem precisa. Ele lhe escuta, mesmo sem falar palavra nenhuma. O que você falar para Deus, Deus vai entender, porque Ele vai lá no profundo do seu ser. Para finalizar, eu vou ler o que é que está em Romanos 6, 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui tem dois caminhos: o salário, receber o salário do pecado, que será a morte, ou receber o dom gratuito de Deus, que é a vida nele, a vida eterna nele. Isso é uma escolha nossa, é pessoal, é individual.
É intransferível. A gente não pode escolher por ninguém, nem ninguém por a gente. Essa escolha por Cristo, a gente tem que ter ela. Isso é um diálogo com você e Deus. E somente. Não existe nada que a gente faça, porque que Deus não pode reconsiderar e nos lavar e nos limpar. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Perfeito, insubstituível e suficiente para nos limpar de toda injustiça, nos lavar de toda injustiça. O que a gente não pode é continuar convivendo com o pecado, resistindo, como Caim fez. Você veja qual foi o fim, ele matou o irmão e destruiu tudo, destruiu a vida dele, destruiu a vida do irmão. Porque ele resistiu, Deus deu a ele a oportunidade para ele refletir. Vamos pensar nisso. E depois a gente vai fazer o quê? Vamos fazer como está lá em Romanos 12:1. Só para finalizar, eu vou ler esse versículo. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Oferecer o nosso corpo como sacrifício santo. O que é? É deixar o nosso corpo para ele habitar nele. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Diga: vem, Senhor, você é dono da minha vida. Toma todo o meu ser. Habita nele. Ser Senhor da minha vida. Se você disser com todo o seu coração, ser Senhor da minha vida, ele vai vir e vai tomar frente da sua vida. Sua vida vai mudar. E eu quero orar por você. Pai amado, Deus maravilhoso, quero te pedir, Pai, por todas essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Sim, Senhor, por aquelas pessoas que estão afastadas de Ti, Senhor. Este foi o meu alvo. Este foi o alvo do Espírito Santo. Para que essas pessoas sejam alcançadas, Pai, com uma palavra de conforto, com um convite do Espírito Santo, para resolver acertar sua vida com Deus, reconciliar-se com Deus. Pai, sempre há oportunidade, Pai, porque as portas da graça estão abertas. Portanto, Senhor, eu peço por essas pessoas, para que o Espírito Santo as toque, para que elas se arrependam, Senhor, de todas as suas faltas, Senhor, e possam confessá-las e se arrepender profundamente dos seus pecados e voltar a uma vida de amizade contigo, Senhor. Também eu peço por aqueles que não te conhecem, para que sejam alcançados pelo teu Espírito Santo, para que a salvação, Pai, seja derramada na vida dessas pessoas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no seu coração.